Shalom, shalom, bendita do Senhor, a graça e a paz do Senhor esteja contigo em nome de Jesus, amém? Estamos no devocional capítulo 21 do livro de 2 Reis. A gente vai ver agora, né? A gente viu um pouco da história do rei Ezequias e agora do filho dele, Manassés, rei de Judá. Mas antes a gente precisa orar, então vamos lá? Querido, amado Espírito Santo, eis-nos aqui. Declaramos nossa mente, nosso coração cativos à tua voz, queremos te ouvir, te obedecer, que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, tira as travas dos nossos olhos, tira o tampão de nossos ouvidos, nos faz, Senhor, enxergar, Pai, no mundo espiritual, te sentir, te ver, Pai. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, capítulo 21. Começa assim. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá e ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Olha, exército celeste, né? Começou a prestar culto ao sol, à lua, às estrelas. A gente vê isso um pouco, né? Sobre a astrologia. A gente deve estudar os astros, sabia? São muito importantes e Deus criou todos eles. Agora, garantir que eles reinam e governam minha vida já é uma outra coisa, né? Você tá vendo aqui, Manassés era o filho de Ezequias, era para ser um rei incrível, né? Ele foi um dos piores reis que Judá teve e ele foi o que mais reinou. Ele reinou 55 anos e ele assumiu aqui com 12 anos de idade. Isso significa que ele nasceu justamente naqueles últimos 15 anos que Deus deu a Ezequias. Manassés nasceu. E eu imagino que Ezequias já estava ali velho, cansado, né? E muitas coisas aconteceram ali com Ezequias que simplesmente não passou o que deveria ter passado para o seu filho, que ele desfez as coisas que Ezequias. Lembra que Ezequias até derrubou aquela serpente que já estava há mais de 1000 anos, que já era uma coisa sagrada para os israelitas? Ezequias derrubou os postes sagrados, as idolatrias, tirou o lugar que as pessoas ficavam ali adorando outros deuses. E Manassés, ele fez um processo oposto, né? Ele começou a ter muitas práticas de adoração, de idolatria, de práticas espíritas, práticas de astrologia e muitas coisas ali que Manassés fez que colocou ele como a Bíblia diz que ele não agradou o Senhor, que ele fez coisas que o Senhor reprova, né? Ele fez exatamente o que não deveria ter feito. Vamos seguir aqui. Versículo 4. Construiu altares no templo do Senhor, o qual havia dito em Jerusalém, porém o meu nome. Nos dois partes do templo do Senhor, ele construiu altares para os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Minha gente, essas práticas, eles tinham isso, né, nessa época de queimar os... nessa época não, até hoje tem, né, por ganância, né? Muitas pessoas oferecem, consagram seus filhos, suas famílias, entregam eles a deuses, né? Muitas práticas existem. Alguns fazem isso com animais, né? Então dão bebida alcoólica. Outros oferecem mesmo crianças, seus próprios filhos. E foi isso que Manassés fez. Ele consagrou e entregou o próprio filho em sacrifício. Ele praticou feitiçaria e adivinhação. E recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então, antes que haters venham aqui falar o que eu estou falando mal, leia a Bíblia, né? A Bíblia está dizendo que foi Deus quem reprovou, ele que consultava, né? Fazia práticas astrológicas e recorria, consultava espíritos, então tinha práticas espíritas, né? Consultando médios. Então, o que a Bíblia está dizendo é que Manassés foi terrível e que o Senhor reprovava ele, que as práticas que ele faziam com que Deus reprovasse as práticas dele, né? Vamos seguir aqui. Ele tomou o poste sagrado que havia feito. Eu não estou conseguindo mais ler aqui, tá escuro. Ele tomou os postes sagrados,
que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Mas o povo não quis ouvir, e Manassés os desviou, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Minha gente, Manassés, além de idolatrar, de fazer ali os postes a Baal e a outros deuses, ele trouxe para dentro do templo, né? Ele ali profanou o templo do Senhor, ele fez coisas piores do que os outros caras faziam com os outros deuses. Então, assim, foi muito detestável as coisas que Manassés fez, e cuidado, porque você também pode estar fazendo. Você pode estar profanando o templo do Senhor, e saiba que você é templo do Espírito Santo. Então, se você estiver profanando o seu corpo, a sua mente, as suas emoções, seu coração, você está profanando o templo do Senhor, porque você é casa de Deus. Então, assim, antes de ficar condenando Manassés, a gente tem que olhar para a nossa vida, né? Não adianta a gente apontar dedão e falar: ai, que horrível, ele fez coisas que Deus reprova, ai, que horrível, ele foi detestável, ele fez práticas terríveis. E aí? E eu e você? Como é que estamos nessa história, nosso relacionamento com Deus? Então, assim, a gente precisa tirar primeiro a trava dos nossos olhos, né? A Bíblia, ela vem justamente para isso, para nos confrontar. Ela mostra essa história, não é para dizer como o povo foi ruim, não. É para dizer como é que a gente está hoje, o que a gente deve seguir, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Vamos seguir aqui. Tá um pouco escuro aqui para eu ler através do celular, então vou levantar aqui um pouco para ler a Bíblia mesmo. Cadê? Ele levou, a gente já viu aqui, o Senhor diz por meio dos seus antepassados, aos profetas: Manassés, rei de Judá, comemorou estes atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que antecederam, e também levou Judá a pecar contra os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Eita, Jesus, misericórdia. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos dos seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá, e o seu filho Amon foi o seu sucessor. Minha gente, porque eu me lembro de Amon, eu acho que é coisa pior ainda, né? Vamos ver, mas sobre Manassés eu queria falar uma coisa. Aqui fala um resumo, né, da história de Manassés, mas no livro de 2 Crônicas, acho que é capítulo 33, fala sobre a graça de Deus na vida de Manassés, que eu e você também podemos ter. E isso é incrível, porque Manassés foi terrível, ele fez coisas terríveis, repugnantes, mas teve um momento que ele se arrependeu. E ele levou o povo a se arrepender. E foi genuíno. E ele foi transformado de uma forma. E Deus, ele restaurou a vida de Manassés. Então, assim, isso pra mim é tão incrível. A gente só leu as coisas terríveis agora de Manassés, né? Mas lá em 2 Crônicas, capítulo 33, a gente pode ver com mais detalhes como Deus mudou, né? Como Manassés se arrependeu e teve sua vida mudada. E essa é uma lição muito firme e forte para mim e para você, porque nós podemos ser alcançados pela graça de Deus, porque nós podemos sim, a gente tem problemas, a gente faz as coisas, só que Deus, ele não vem para nos acusar. Ele quer ver um arrependimento genuíno no nosso coração para a gente ter transformação de vida. E a gente vê a transformação a partir das atitudes. Então são coisas incríveis que acontecem. Então aconteceu na vida de Manassés, mesmo fazendo as coisas terríveis que ele fez, mesmo Deus odiando todas as práticas dele, Deus teve misericórdia da vida dele quando ele se arrependeu. Bom, vamos terminar esse capítulo, só falta essa partezinha aqui.
Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Harus. Ela era de Jotibá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Imitou seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos, as quais seu pai havia cultuado, e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon. E o seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Se eu não me engano, Josias é um rei bom. A gente vai ver no próximo capítulo, né? Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. Essas histórias de reis me deixam bem, que é a minha e a sua história também, né?